Muito bom dia, queridos irmãos, na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero transmitir uma palavra da parte de Deus que está no meu coração. Para quem gosta de assuntos escatológicos, eu não sou perito no assunto, mas gosto. Gosto de meditar sobre escatologia bíblica. Gosto de meditar sobre profecias bíblicas. E quero compartilhar com os meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 24, e falar sobre o tratamento de Deus para com os judeus e o tratamento de Deus para com a sua igreja. O povo de Deus, os judeus, a igreja não é um povo apenas, a igreja é corpo de Cristo. E é sobre isso que quero falar na manhã deste dia. Livro de Mateus, capítulo 24, nos diz o seguinte: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura, a beleza do templo, o templo de Salomão. Acredito que era uma das 7 maravilhas do mundo na época, era o orgulho do povo judeu. Mas Nabucodonosor tinha acabado, destruído o templo, e houve muitas reconstruções, anos e anos, praticamente 40 anos, 49 anos. O tempo de reconstrução, e o templo estava muito belo. Mas à medida que o tempo passou, o templo foi desgastando. Herodes então reforma o templo, e o templo estava muito belo. E os discípulos, felizes por estarem ali com Jesus Cristo, chamaram o Senhor Jesus Cristo para mostrar a beleza, a estrutura do templo. E Jesus, entrando com eles ali, eles disseram: Senhor, vede isto. Em verdade vos digo, Jesus disse, que não ficará aqui pedra sobre pedra. Eles estavam esperando Jesus falar outra coisa. Olha que lindo, que beleza, que colunas maravilhosas, que coisa linda. De fato é muito lindo. Mas Jesus Cristo, abrindo a sua boca, falava ali, naquele momento, uma profecia, uma das maiores profecias que viria a acontecer ao longo da história. Outro dia, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Os discípulos chegaram a ele para conversar com ele. Pedro, Tiago, André e João ficaram curiosos e perguntaram então para Jesus: Senhor, fala para nós. Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, 3 perguntas em uma só. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo, em resposta a eles, Jesus disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele estava falando exclusivamente ali sobre o povo judeu. Porque a igreja não é enganada por falsos cristos, não. A igreja pode ser enganada por falsos profetas. Mas Jesus estava tratando com o povo judeu, então ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Esse é o tempo em que nós, todo o povo, estamos, mas em especial os judeus,
estão presenciando essas coisas. Jesus Cristo avisou eles. Esse aviso veio para nós e também para o mundo pela palavra, mas Jesus os avisou pessoalmente. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vocês vão ouvir de guerra e rumores de guerra. Guerra sempre houve, é claro. Mas Jesus estava querendo dizer sobre praticamente guerras que iriam se aproximar deles, e esse é o tempo. Jesus estava dando dicas sobre guerras que iriam estar muito perto de acontecer com eles. E nós já estamos vendo a Rússia invadindo a Ucrânia. Estamos presenciando quase que diariamente nos noticiários as intenções da Rússia, que está conquistando já a Síria e colocando dentro da Síria os seus quartéis, para assim entrarem em Israel e acabarem, destruírem com Jerusalém. Tudo isso é profetizado na Bíblia. Ezequiel, Jeremias, Daniel e o Apocalipse fala sobre isso. Já está profetizado em Ezequiel 38 sobre a guerra de Gog e Magog. O que estamos presenciando nesse tempo é o começo já dessa guerra. E essas guerras já estão sendo anunciadas para o mundo todo. E vemos o desastre que tem acontecido na Ucrânia. E vemos ao longo do tempo que essa guerra vai se estender. Porque a intenção do povo russo é entrar em Jerusalém, é entrar em Israel e acabar com a cidade de Jerusalém. Já está profetizado. No livro de Ezequiel, capítulo 38. Eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas no livro de Ezequiel, capítulo 39, ali diz que os judeus terão um trabalho de 7 meses para enterrar cadáveres de soldados. Certamente soldados russos, turcos, irãos, afegãos e outros, poucas as nações que irão se unir à Rússia para entrar em Israel. É bíblico. Jesus Cristo deu dica, ouvireis de guerra. Esse é o tempo em que estamos ouvindo de guerra. E pelo que a palavra nos diz, haverá apenas 2 guerras ainda para acontecer. Esse é o tempo em que já estamos no começo da guerra. Acredito eu que estamos no começo da guerra de Gog e Magog. Só que esse é um tempo que vai ser prolongado. Começou pela Ucrânia, mas a intenção dos russos é entrar em Israel. Isso vai acontecer. No livro de Ezequiel, capítulo 39, diz que os judeus terão trabalho de 7 meses enterrando cadáveres, e durante 7 anos eles estarão usufruindo os utensílios de guerra deixado por essas nações, por esses soldados, durante 7 anos. 7 anos é o tempo da grande tribulação. Vemos o que Jesus Cristo disse aqui, no 8. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Pelo que acredito, princípio de dores. É claro que já estamos no princípio de dores, quando vemos o que está acontecendo ao redor da terra. Mas está falando exclusivamente ao povo judeu. O princípio de dor, pelo que creio, pelo que acredito,
o que vai causar esse princípio de dor será o arrebatamento da igreja. Porque no momento do arrebatamento, é claro que a Bíblia não diz isso, porque não era o tempo deles, mas pelo tempo em que estamos, vemos o que vai acontecer no momento do arrebatamento, em toda a terra. O trânsito vai parar, as linhas de rádios irão parar, a internet vai dar blackout, os ônibus, trens, aviões, muitos aviões que têm pilotos fiéis, servos de Deus, os seus pilotos vão ser arrebatados. E quem ficar aqui verá nos noticiários as coisas terríveis que vão acontecer. Ônibus batido em tudo quanto é lugar, carros em todo mundo, aviões caídos nas fazendas, nos sítios, nas cidades, e milhões acidentados e mortos. Jesus vai levar os seus para a sua glória, e o mundo entrará em um caos sem precedentes. Choro, lamentação, angústia, é apenas o princípio de dor. Pelo que acredito, os donos do mundo farão uma reunião de urgência e de emergência. Os Illuminates, as 13 famílias mais poderosas da Terra, os ocultistas, a maçonaria estará em pleno vapor. Eles farão uma reunião de urgência e de emergência de 1 hora. Já está profetizado no livro do Apocalipse, capítulo 17 e o verso 12. Nesta 1 hora, 10 presidentes serão apresentados à mídia nacional e mundial. E junto com esses 10 presidentes, irão apresentar o Salvador do mundo, que será a besta, o anticristo. Jesus Cristo já disse aos judeus: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome. A esse vocês vão receber. E exatamente isso que vai acontecer. O homem chamará o parlamento judeu e vai propor um concerto com eles, uma promessa ou 2. Pelo que creio, será 2. Se vocês fizerem uma aliança comigo, eu vou cessar a guerra entre os árabes e judeus. E é o que mais os judeus desejam e sonham. Se vocês fizerem uma aliança comigo, eu construirei o templo que tanto vocês almejam e sonham. E eles felizes, alegres, vão aceitar essa proposta. E o anticristo, então, vai construir o templo de Salomão, o 3º templo. Está profetizado na palavra de Deus. Os judeus serão protegidos e guardados na profecia por 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, os judeus defendendo seu líder, que é a besta, que é o falso profeta, o anticristo, mais uma vez eles serão enganados. No auge da sua popularidade, eles vão fazer uma imagem da besta e vai ser colocada dentro do templo para ser venerado, para ser adorado. Judeus não veneram, não adoram imagem. E quando chegarem para sacrificar, para adorarem, eles vão ser assombrados, porque terá lá uma imagem. E eles então romperão a aliança com o homem do pecado. E aí, então, a atrocidade terrível vai acontecer para eles. A igreja já estará nos céus,
3 anos e meio já. E nesses 3 anos e meio vai começar agora o começo da grande tribulação. 7 anos é a grande tribulação, mas nos primeiros 3 anos e meio é a tribulação. No segundo 3 anos e meio é a grande tribulação. Aonde está aqui na palavra de Deus, capítulo 24 de Mateus e verso 9. Aonde vos entregardes para seres atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por minha causa, disse Jesus. Aqui não está falando da igreja, está falando do povo judeu. O povo judeu será odiado por toda a terra, porque todo mundo vai descobrir que tudo isso aconteceu. Porque eles são os irmãos de Jesus Cristo segundo a carne. Só que os irmãos não receberam. Está escrito no livro de João, capítulo 1, e o verso 11 e 12. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Os judeus rechaçaram, não aceitaram, uniram-se aos romanos e o crucificaram. Por isso virá essa atrocidade para eles. Mais uma vez serão enganados e entrarão na grande tribulação. Grande tribulação não é para a igreja, é para judeu. Já está na profecia. Livro de Daniel, capítulo 9. E o verso 23 e 24, se não me engano. 70 semanas está determinada para o teu povo e para a tua santa cidade. É determinação de Deus para o povo judeu e para Jerusalém, não é para a igreja. Para a igreja é outra profecia. Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Para a igreja é outra profecia. Apocalipse capítulo 5 e verso 9. Ele comprou para Deus seres humanos de todas as tribos, línguas, povos e nações. E está escrito lá em Apocalipse 3, 9 e 10, se não me falha a memória, para a igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. A igreja será guardada disso. A igreja será levada para a glória de Deus. E os ais e as pragas que estão na profecia vai vir sobre a terra, em especial sobre o povo judeu. Pois esta guerra de Ezequiel 38, o próprio Deus vai abater os soldados no deserto de Israel. Já a outra guerra, a maior, que é a Terceira Guerra Mundial, que será encabeçada agora, não mais pela Rússia, mas pela China. Essa outra guerra, Deus vai mandar o seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, para acabar com esta guerra. Está lá no livro da profecia que isso vai acontecer. E está também no livro de Zacarias, capítulo 14. Os soldados chineses e soldados de várias outras nações entrarão na cidade de Jerusalém. Roubarão, saquearão as lojas, colocarão fogo, matarão milhares e milhares e milhares de judeus. Não perdoarão velhos e crianças, mulheres grávidas, não perdoarão.
Uma boa parte, a terça parte, vai fugir para o deserto da Jordânia. Mas atrocidades acontecerá dentro de Jerusalém. Jesus Cristo já avisou. Atrocidade, crimes. As mulheres serão estupradas em todos os lugares dentro da cidade, nas ruas. Isso está profetizado. Mas uma boa parte, a terça parte, fugirão para o deserto e estarão lá no deserto de Petros, pedindo, rogando por misericórdia. Mas no final da grande tribulação, haverá o aparecimento glorioso e puro da pessoa mais digna e pura que passou por esta terra, o Senhor Jesus Cristo. Descerá com a sua igreja. Porque ele estará ouvindo nos céus o grito, o clamor do povo judeu. E ele virá em socorro ao povo judeu que estarão no deserto. Ele vem para cumprir o Salmo 46. Ele vem para cumprir vários salmos, várias profecias, e entre essas profecias, o Salmo 121, o povo estará em cumprimento ali do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Não tem socorro. Mas a resposta lá é essa. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse exato momento, não tem mais como Israel escapar. Mas Jesus Cristo vai descer pessoalmente no meio deles. E eles então olharão para aquele a quem transpassaram, diz a profecia, e chorarão, como o choro do primogênito. Chorarão amargamente e verão as marcas nas suas mãos, na sua testa, no seu lado. E dirão para ele, o que é isso aí? E ele vai dizer, estas são as marcas quais fui ferido na casa dos meus amigos. E os amigos são eles mesmos, os judeus. É cumprimento bíblico. Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Jesus Cristo, 7 anos depois, virá para socorrer os judeus. Porque ele, neste mundo hoje, ele tem dois povos distintos. O povo judeu, que estão em rebeldia, e outro povo, que é o povo lavado e redimido pelo seu precioso e puro sangue. E na profecia está falando, não nós, mas foi o Senhor que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. É a igreja, as suas ovelhas. E a ovelha de Cristo come aquilo que o pastor dá, bebe a água que ele dá. E o dever da ovelha é estar guardada no seu aprisco. Estando no aprisco do Senhor, está guardada. Porque as coisas que estão para vir, para o povo judeu, não é nada boa. Está aqui escrito, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Esta praga de falso profeta é em todo o tempo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu acredito que iniquidade tem a ver com a opção sexual. E é o que nós estamos vendo aí. Estão querendo normatizar isso. E Deus criou macho e fêmea. Mas isso é outro assunto.
Esse evangelho do reino. Aqui diz no 13, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Isso aqui não é para a igreja. É para quem permanecer até o fim, dentro da grande tribulação, na perseguição, sem aceitar a marca da besta. É para estes. Será salvo. Salvo como? Entrarão no milênio, seguros. E separa os judeus e o mundo após o arrebatamento. Graça e paz da parte de Deus seja sobre você e sobre a tua família. Você que não é inscrito no canal A Voz do Atalaia, eu te convido a se inscrever. Dê um like. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.